E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo uma garotinha chamada Lane, que está correndo ao redor das terras agrícolas de uma velha casa de campo. Ela pega no chão uma maçã entre as podres e volta para casa levando-a consigo. Em seguida ela dá para sua mãe, chamada Jessica. A mãe porém lhe dá uma bronca por ter saído sozinha quando ela disse que não era para fazer isso, dizendo também para Lane parar de pegar maçãs pois elas já tinham muitas. Jessica é uma mãe solteira, com 2 filhos pequenos chamados Lane e Mason. A pequena família está se mudando para a casa de sua finada avó que deixou para ela como herança, que é um pouco afastada da cidade. E como uma ex-viciada em drogas, Jessica está lutando para ter uma vida melhor na esperança de conseguir um bom emprego e começar sua vida de novo. Enquanto faz a sua mudança, ela coloca a comida dentro do carro antes de trabalhar na limpeza da despensa. A casa é tão antiga e danificada que a porta da despensa não se abre por dentro. Então, para evitar que ela se feche e fique trancada, Jessica usa um bloco de tijolo para mantê-la aberta. Ela então começa a pegar tudo e jogar dentro de um saco de lixo, quando então ela vê a Bíblia de sua falecida avó e decide mantê-la. Mas, sem que ela percebesse, o tijolo não era alto o suficiente para segurar a porta, que se fecha e ela fica presa lá dentro. Jessica acende as luzes e pede a sua filha Lane para abrir a porta para ela. Mas a criança é muito pequena e não é forte o suficiente para torcer a maçaneta enferrujada. Então Jessica chuta com bastante força e tenta abrir a porta, mas não funciona. Assim que ela percebe os parafusos da porta, ela tem uma ideia e pede a Lane para pegar todas as ferramentas que puder da caixa vermelha na varanda. Lane pega uma chave de fenda para sua mãe tentar soltar a dobradiça da porta, mas a chave de fenda não é a correta para o parafuso. Depois de algum tempo, vemos Jessica sentada, aparentemente já desistente e prestes a ligar para a polícia para pedir ajuda. Quando então Lane anuncia que seu pai, o ex-namorado de Jessica, chamado Robbie, está na casa para buscar a sua caixa de ferramentas. Sem outra opção, ela então pede ajuda dele. O que acontece é que Robbie é um viciado em drogas e um tremendo sem noção e irresponsável, alguém que só causa problemas. Portanto, Jessica o impede de interagir com seus filhos. Vemos também que o sem noção trouxe um comparsa vagabundo viciado também, chamado Sammy. O que torna isso ainda pior é que esse é um condenado molestador de crianças. Depois de um momento Jessica tentando fazer com que eles vão embora, Robbie ainda insiste numa conversa de voltar com ela, dizendo que Jessica é a culpada, a acusando de ser muito snob e se achar melhor do que eles devido ao fato dela ter procurado tratamento para esse grande mal que é as drogas e ter conseguido se limpar. Mas ela tenta conversar com ele, dizendo que a mudança dela foi pelos filhos e que ele pode fazer o mesmo. O bandido, porém, estando chapado, insiste no assunto com ela. Porém, quando ela recusa voltar com ele, Robbie então lhe dá um tapa. Em seguida agarra Jessica e a coloca novamente na despensa para prendê-la lá. Lane vai até sua mãe e Jessica instrui a pequena para ir para o quarto de cima com seu irmão Manson e se trancar lá. Robbie não foi embora e também não para por aí. Ele começa a colocar pregos na porta, com o qual acaba ferindo a palma da mão de Jessica, fazendo gritar de dor. Quando então ela ouve Sammy se oferecendo para levar as crianças com ele, e desesperadamente ela implora para que Robbie mantenha Sammy longe de seus filhos. Então, uma vez que ele acabou de pregar a porta, ele joga por debaixo dela um pacote de drogas para Jessica, e diz a ela que ele a libertará quando ela começar a usar outra vez. Jessica então não ouve mais Robbie, então momentos depois ela ouve a porta da frente se fechar, o que indica que talvez os criminosos foram embora. Ela então envolve sua palma da mão ferida com guardanapos de mesa. E depois de um tempo ela ouve os passos de alguém correndo escadas abaixo. Acaba por ser Lane, que inocentemente pergunta o que ela estava fazendo na despensa. A única coisa que Jessica pode fazer por enquanto é instruir sua filha a trancar a porta da frente. Depois Jessica pergunta como está a porta e a pequena informa a sua mãe que a porta foi fechada com várias madeiras, sendo impossível dela abrir. Ela então pede para Lane procurar o celular dela, porém não consegue encontrar onde com certeza Robbie que levou. Sendo muito jovem, Lane tem medo de ir para o banheiro sozinha e assim quando ela não podia mais segurar o xixi por muito mais tempo, ela urina perto da porta e pede para que Jessica não ficasse brava com ela. Algumas horas depois, Lane fala para sua mãe que ela está com fome. Porém toda a comida na casa tinha sido embalada e colocada dentro do carro, e as chaves estavam na bolsa na qual o Robbie roubou. O único alimento que resta na casa são os frascos de manteiga de maçã da avó de Jessica, e uma garrafa de licor, tudo na despensa. Enquanto isso, ela instrui a pequena Lane a cuidar de seu irmãozinho. Depois Jessica coloca um pouco de manteiga de maçã em um prato e passa por debaixo da porta, pedindo para que Lane comesse e depois fosse alimentar seu irmãozinho também. Quando a noite chega, mãe e filha conversam um pouco antes de dormir. Com medo de ir para o quarto, a pequena Lane decide ficar ali mesmo, mas sua mãe consegue convencê-la a ir. Na manhã seguinte, depois de alimentar seus filhos com mais manteiga de maçã, ela pede a Lane para buscar algo de metal para abrir a porta, mas a criança parece não compreender bem o que ela quer dizer. A garotinha continua a buscar itens errados, o que frustra Jessica e a faz se chatear com sua filha. Porém, quando ela ouve Lane chorar, ela pede desculpas imediatamente e fala um pouco de seu passado, se lamentando por não ser uma boa mãe. Momentos depois, Lane volta carregando uma chave de fenda onde encontrou do lado de fora da casa.
Com uma nova esperança, Jessica começa a quebrar os azulejos do chão apesar de seu ferimento na mão. O tempo passa e ela está confiante de que ela pode sair se continuar cavando. Mas suas esperanças não duram muito, pois Lane fala que o criminoso amigo de seu pai bandido estava chegando de volta e ia entrar na casa. Isso faz com que Jessica entre em pânico e então ela rapidamente instrui Lane a se trancar com Manson em seu quarto no andar de cima. Como esperado, Sammy entra e caminha até a porta da despensa. Ele fala para Jessica que Rob deve a ele uma quantia e então, como pagamento, ele veio buscar Lane. Ele então começa a subir as escadas para encontrá-la e então Jessica tenta pensar em algo. Com ele se aproximando do quarto das crianças, Jessica então grita para ele dizendo que tem um pacote de metanfetamina com ela e oferece para ele em troca de deixá-la sair. A escória da humanidade então morde a isca, mas se recusa a deixá-la sair porque ele não quer se envolver no que seu parceiro Rob fez. Então ela pensa rapidamente em um outro plano. Ela diz ao vagabundo que está disposta a entregar as drogas desde que ele deixe sua família em paz e vá embora. Jessica fala que ela está ferida e então não pode se mover muito e pede para que ele colocasse o braço para dentro para que ela pudesse entregar a droga na mão dele. Ele cai na armadilha e então faz o que lhe foi falado. Porém, ao colocar o braço para dentro, ela perfura a palma da mão dele com a chave de fenda e com o tijolo ela bate mais forte, assim o prendendo no chão. Com isso, ele grita em fúria e começa a xingá-la. Porém, depois de algum tempo, ele começa a implorar que Jessica o solte. E enquanto isso, ela continua a escavar o chão. Enquanto ela está o ignorando, ele começa a provocá-la, dizendo que Jessica vai ter uma recaída mais cedo ou mais tarde. Dizendo ele que uma vez viciado, sempre viciado. Ela então fere a palma da mão dele para que o louco calasse a boca. A noite cai e uma tempestade forte atinge a região, causando a perca da eletricidade. Assustada, a pequena Lane começa a chamar sua mãe e corre para baixo, sem saber que Sammy estava deitado no chão junto à porta. Sammy aproveita a oportunidade para agarrá-la e começa a ameaçar quebrar a perna dela se Jessica não soltá-lo. Quando ela ouve sua filha chorando, ela fica tão desesperada que derrama bebida alcoólica em cima do braço dele e ateia fogo. Com isso, ele é forçado a soltar Lane. Infelizmente, o fogo também começa a se espalhar dentro da despensa. E desesperada, ela então usa o cobertor para apagar as chamas, onde felizmente ela consegue. Depois de um tempo, Jessica se prepara com um cobertor e uma vela e adormece de exaustão. Na manhã seguinte, ela tenta chamar por Lane para verificar se ela estava bem, mas não escuta nenhuma resposta. Toda aquela provação afeta Jessica, então ela abre o pacote de drogas e está prestes a fazer besteira, mas ela para quando vê a Bíblia de sua avó. Jessica então percebe uma nota de $100 presa dentro de uma das páginas. Ela então começa a folhear a Bíblia e descobre uma abundância de notas, na qual tem como propósito marcar passagem de versículos que sua avó queria que ela lesse para lembrá-la de permanecer-se forte. Além disso, ela encontra uma nota que contém uma receita especial sobre como fazer a melhor manteiga de maçã. Ela se emociona com o gesto de sua falecida avó, mas ao mesmo tempo fica frustrada com aquilo ser descoberto em uma situação tão terrível. Então, em um excesso de raiva, ela joga a Bíblia em cima da cruz pendurada na parede. A cruz quebra e quando Jessica se move para pegá-la, ela percebe um vazamento no teto. Jessica começa a quebrar as tábuas de madeira e descobre que não é difícil fazer isso, pois a madeira do teto está fraca devido à água ter encharcado. Uma ideia vem na mente de Jessica e então, antes de puxar a chave de fenda da mão de Sammy, ela verifica se ele realmente está desacordado ou então morto. Em seguida, ela continua a quebrar o teto até criar um buraco. Não demora muito para ela conseguir sair de lá, indo parar no banheiro do andar de cima. Pedaços de maçã estão espalhados por todo o corredor e a porta do quarto das crianças está trancada. Felizmente, forçando a porta, Jessica consegue entrar. Já lá dentro, ela vê um quarto muito bagunçado e percebe que seus filhos estão debaixo dos cobertores devido à noite anterior ter sido muito fria, e teme que tenha acontecido o pior. Enquanto descobre os cobertores um a um, felizmente porém ela vê que Lane e Manson estão bem, onde estavam apenas dormindo. As crianças estão com fome, então elas a levam para o andar de baixo, e em seguida vai até Sammy para pegar a chave de sua motocicleta. No entanto, a tempestade ainda está muito forte lá fora e Rob levou a chave do carro para que Jessica não pudesse ir embora. Então, precisando do mantimento que está dentro do carro, Jessica vai até ele, quebra o vidro e pega suas coisas. Mas quando eles correm de volta para dentro, os biscoitos de Lane e outros alimentos ficam para trás. A garotinha mais tarde pede para que Jessica pegasse seus biscoitos, então para agradar sua filha, Jessica decide ir. Já lá fora, enquanto apanha os alimentos sem ela perceber, vemos que Sammy ainda está vivo. Infelizmente, quando ela retorna para casa, percebe que estava com a porta trancada. Jessica entra em pânico e tenta entrar, mas não consegue. Ela então pega uma pedra e usa para quebrar o vidro da porta. Porém, após entrar, não encontra seus filhos, mas segue o som dos gritos deles que vêm do andar de cima. Chegando lá, infelizmente encontra Sammy segurando Manson com uma faca e Lane chorando bastante ao seu lado. Ele ameaça matar seu filho enquanto Jessica implora que ele não faça isso e que fosse pegar o dinheiro que estava na despensa, mas Sammy está à procura de vingança. Bem a tempo, Rob aparece apontando uma arma para seu ex-parceiro, e assustado ele solta as crianças. Jessica leva seus filhos em segurança enquanto Rob, não achando bom o que Sammy fez com seus filhos, atira nele e o mata. Ele então pede a Jessica algum dinheiro e ela diz que sua avó deixou algum na despensa.
Rob abre a porta e começa a recolher o dinheiro no chão. Jessica então pede que ele a deixe, mas ele não quer isso. Em vez disso, ele pede para que ela usasse drogas com ele. Sabendo muito bem o quão perigoso Rob é, ela então coopera, mas primeiro ela pede para que ele busque o resto da comida no carro. Momentos depois, ela prepara um sanduíche para o imundo, que parece muito animado por achar que Jessica está se aproximando dele novamente devido a ter aceitado cheirar como antes. Ele então devora o sanduíche e vai preparar as drogas para eles. Como ela não quer que as crianças vejam, eles vão para a sala de estar. Rob então vai primeiro e injeta em seu braço o entorpecente. Jessica tenta ganhar algum tempo dizendo que ela não está pronta para fazer aquilo novamente. Isso então irrita o infeliz, que aponta a arma para ela e violentamente a manuseia enquanto força ela a amarrar o braço e injetar. Porém, o que ele injetou nele antes começa a fazer efeito e então Jessica aproveita a oportunidade para correr. Ela corre para o andar de cima e entra no quarto para, numa última tentativa desesperada, saltar pela janela. Mas Rob a alcança e a prende contra a parede. Prestes a aplicar a injeção à força em seu braço, ele começa a se sentir mal. Ele começa a rastejar pela sala sem entender nada. Jessica então revela que colocou a metanfetamina dentro de seu sanduíche antes, e agora ele está com overdose. Furioso com isso, ele ameaça matá-la e então ela o empurra pela janela, fazendo-o cair do segundo andar, causando assim a morte dele e enfim ficando livre daquilo tudo. Um certo tempo depois, vemos que Jessica se estabeleceu bem na casa que herdou de sua avó. Ela agora ganha vida fazendo manteiga de maçã graças à receita que sua avó deixou para ela e assim sua vida se transformou para melhor, pois ela decidiu nunca mais ter recaídas. O negócio está indo muito bem, com as pessoas dos comércios da cidade amando sua manteiga de maçã. E assim o filme termina, com um final feliz para essa mãe guerreira com seus 2 filhos. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!